Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai receber esse vídeo. Eu sou Ricardo Zanella, mais conhecido como Popó. Desculpa. É com muita alegria que eu venho aqui para a gente fazer o nosso estudo diário, onde eu faço a minha leitura e tento aprofundar um pouquinho todos os dias em alguns capítulos da Bíblia, nos livros do Novo e do Antigo Testamento. E eu convido você a vir comigo estudar para a gente ter um pouquinho mais de clareza e sempre conhecimento, aumentar o nosso entendimento da palavra. Trazer Deus para a nossa vida, que de fato, é a coisa mais importante que a gente precisa. Aceitar Jesus como nosso Salvador, único e necessário Salvador. Nós vamos começar agora a estudar Romanos, é uma das cartas mais poderosas do Novo Testamento. Vamos entender um pouquinho aqui antes da gente entrar no capítulo. Romanos é uma das cartas mais densas e transformadoras de Paulo. Ela é chamada muitas vezes de a carta magna do Evangelho. E aqui Paulo sistematiza a base da fé cristã: pecado, graça, justiça, salvação e vida no Espírito Santo. No contexto geral, ela foi escrita por Paulo provavelmente em 56 e 57 depois de Cristo, durante a sua estadia em Corinto. Ela foi destinada para os cristãos de Roma, a comunidade mista de judeus e gentios que viviam lá. O propósito dessa carta é apresentar de forma ordenada o Evangelho da Graça, resolver tensões entre judeus e gentios e preparar sua futura ida a Roma e depois à Espanha. Se a gente estruturar Romanos, capítulo de 1 a 3, ele tem como tema o problema universal do pecado. Todos pecaram, tanto os judeus quanto os gentios. E a lei não salva, a lei revela o pecado. Do capítulo 4 ao 5, ele põe a solução para isso, que é a justificação pela fé. E dá o exemplo de Abraão e mostra que a graça supera o pecado por meio de Cristo. Do capítulo 6 ao capítulo 8, ele traz a vida nova em Cristo. Não somos escravos do pecado. O Espírito Santo capacita a gente viver em liberdade. E nada pode nos separar do amor de Deus. Do capítulo 9 ao 11, ele relata o lugar de Israel nos planos de Deus, o mistério da rejeição e futura restauração. Deus é soberano em sua eleição. No capítulo 12 ao 15, ele fala da vida prática do Evangelho, transformação da mente, amor, serviço, submissão às autoridades. Também fala das unidades entre fortes e fracos na fé. No capítulo 16, ele dá as saudações finais e as recomendações. Os temas chaves aqui do livro de Romanos é a justificação pela fé, não pelas obras, a graça abundante que supera o pecado, a unidade entre judeus e gentios em Cristo, a nova vida no Espírito como marca do cristão e a transformação prática, que é fé verdadeira, gera estilo de vida novo. Agora vamos entrar na leitura do capítulo, depois a gente volta na explicação do capítulo 1. Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio de seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, e por causa de seu nome, recebemos a graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão dentre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço agora que, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los,
a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelado a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque todo conhecido a Deus não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. O coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas a serem criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental provável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos tentar aprofundar um pouquinho nesse capítulo 1. Saudações e propósito. Paulo se apresenta como servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para anunciar o Evangelho. Esse Evangelho não é invenção, mas algo prometido nas Escrituras e cumprido em Jesus. O centro da mensagem, Jesus Cristo, descendente de Davi segundo a carne, mas declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. Paulo tem um desejo, ir a Roma para fortalecer a fé deles e também ser fortalecido pela fé deles. Versículo-chave dessa primeira parte. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Aqui Paulo coloca a essência, a justiça de Deus se revela pela fé. Depois Paulo mostra a realidade da humanidade sem Deus. Paulo muda o tom, mostra porque todos precisam do Evangelho. A ira de Deus se manifesta contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela mentira. Mesmo tendo sinais claros de existência e poder de Deus na criação, a humanidade preferiu não glorificá-lo. O resultado disso são corações obscurecidos, troca do Criador pelas criaturas e idolatria. Essa escolha de rejeitar Deus leva a uma espiral de corrupção, de impureza sexual, de paixões degradantes, homens e mulheres distorcendo os usos naturais dos corpos, dos seus corpos. Toda sorte na injustiça, maldade, cobiça, inveja, homicídio, engano, malícia,
Paulo lista aqui 21 vícios. São todas as coisas detestáveis para o Senhor, né? Quem não tem temor ao Senhor. A conclusão disso, eles não só praticam, mas também aprovam quem faz o mal. Se a gente for pegar alguns insights aqui, desse primeiro capítulo, a gente pode ver que o evangelho é igual ao poder. Não é só mensagem, é força que transforma. A fé é o canal de transformação. A justiça de Deus não se conquista, se recebe pela fé. A humanidade sem Deus se perde. Quando rejeitamos a verdade, quando rejeitamos Deus, mergulhamos em idolatria e em desordem moral. A responsabilidade. Ninguém pode dizer não sabia, pois a criação já aponta para Deus. Uma degradação progressiva. Quando a gente rejeita Deus, gera consequências cada vez mais destrutivas para nós mesmos e para a nossa comunidade. Em resumo, o primeiro capítulo de Romanos, ele abre a carta mostrando a necessidade universal do Evangelho. Primeiro, Paulo exalta o poder da fé, e depois revela a escuridão da humanidade sem Deus, sem a fé. Onde ele começa a preparar o terreno para mostrar a graça recebida, onde ele vai dizer isso nos próximos capítulos, vai nos ensinar isso nos próximos capítulos. Então, aqui a gente encerra o capítulo 1, vem fazer um pedido para você, para a gente estudar junto, para você ficar firme, trazer mais alguém que você acha que precisa. Apresenta a Bíblia para essa pessoa. Não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade, de conexão com o Criador, de trazer Deus para a nossa vida. E isso é importante. Quando a gente descobre Deus, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida. E falo isso porque eu comecei a ler a Bíblia em outubro de 24. Vai fazer só um ano que eu estou lendo a Bíblia. Estou estudando e tentando aprender. E muita coisa maravilhosa aconteceu. Mas a gente precisa fazer isso em conjunto. A gente precisa levantar uma comunidade, um movimento de pessoas que precisam começar a estudar e trazer Deus para dentro da vida, do coração. Precisamos do amor de Jesus, precisamos aprender muito com o nosso Mestre, com o nosso Criador. Então eu faço convite. Fica aqui comigo, todo dia tem vídeo. São vídeos curtos aí, a gente lê a palavra, tentar estudar um pouquinho. E eu convido você, depois que terminar aqui, lê novamente, tenta entender alguma outra coisa, traz uma outra coisa que não foi dita, alguma outra coisa que você, uma outra percepção sua e vamos aprender junto. Combinado? Então que você seja sal e luz na sua geração, por onde você passar. E eu estou por aqui. Vamos continuar firmes e fortes nesse estudo. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã.